essa aula aí. Ó, eu vou aqui no... Deixa eu abrir aqui agora o... É de que dia que você falou? 24, se eu não me engano, professor. O dia do feriado foi. Drive. Ó, tá aqui, aula 2 de manutenção. Aula 4 de manutenção. Não consegui achar. Ele fala que vai... Eu acho que eu cometi algum erro aqui na hora de fechar alguma coisa assim, que ele não gravou. Ele fala que grava numa pasta chamada Meet Records. E não tá aqui. Alguma falha minha, eu não consegui gravar, não, entendeu? Eu achei que estava gravando, mas por alguma falha eu não consegui gravar, não. É a aula de mecanismos, né? É a primeira aula, né, que você apresentou a matéria e depois começou a matéria também. Aí você viu só os slides lá, né? É, só o slide. Pois é, infelizmente eu cometi algum erro, que não consegui salvar, não, porque ou o Meet não está lá disponível, entendeu? Eu não consigo, não tá aparecendo para mim, não. Só apareceu aqui. Agora eu tô ficando mais veiaco nisso aí. Na hora que eu cabo, eu já vou lá e verifico, ver se gravou, ver se tá aqui mesmo, entendeu? Eu não sei o que eu cometi, eu não sei se eu esqueci de gravar ou se alguma coisa que eu esqueci de fazer. Não gravou, não deu certo, Beleza, então, professor. De boa. beleza? Mas eu vou recordar um pouquinho também da aula passada aqui. Deixa eu falar, olha só, eu fiz aí, foi, 2 aulas no quadro, coloquei lá, não sei se vocês viram, aliás, eu fiz no quadro e fiz a videoaula. Coloquei lá no AVA, vocês viram? Não, assim, vocês tiveram acesso ao AVA com isso? Tiveram, né? Já verificaram lá se tem acesso ao AVA direitinho? Porque meu AVA também estava com problema. Mas eu tive retorno de alunos aí que já disse que já viram no AVA. Tá nova sim, professor. Sim, tá Tá, lá certinho, professor. vocês viram, né? Pois é, eu estou colocando um arquivo lá com o link, estou botando a aula no YouTube. Aí eu desenvolvi já o mecanismo Biela Manivela. Eu fiz um exercício, o Márcio Posidônio de fora do... eu fiz um exercício já resolvido, vocês viram? Aí na aula de ontem eu já fiz um exercício, eu pedi, na verdade, um exercício trabalhando nota, e coloquei lá no AVA também. Coloquei no AVA como aula número 4, pedindo exercício. É um exercício parecido com o que eu resolvi em sala, mudando o ângulo lá. Eu tinha feito para o ângulo de θ 2 igual a 30 graus, aí eu pedi um exercício para vocês fazerem com um ângulo θ 2 igual a 60 graus, ok? Com uma semana de prazo. Aí é tranquilo, é vocês assistirem a terceira aula, a segunda e a terceira aula, né? A segunda aula lá é a parte que eu desenvolvi as equações, e a terceira aula eu resolvi o exercício. Aí eu resolvi com um ângulo, é só vocês mudarem o ângulo e fazer. É parecido o exercício. A ideia é vocês exercitarem aquilo ali, para vocês pegarem jeito com o negócio, tá bom? Ok? Show. Show, né? Aí, vamos começar então aqui. Quem não assistiu a aula lá, gente, gravada, assiste, tá? Até porque para fazer o exercício, na verdade, vocês vão precisar de assistir. Eu vou. A minha metodologia, eu tento seguir assim: teoria, desenvolvimento das equações e sempre exercício, tá? Eu gosto de resolver exercício, exemplo resolvido, acho que fica melhor para o aluno aprender assim. E depois eu dou um exercício para o aluno poder fazer, alguns exercícios valendo nota, e para fazer esses exercícios, vocês têm que assistir a aula, tá bom? Aí é bom que força o cara a assistir a aula, porque esse método também aí de aula que a gente está tendo hoje, né, de aula online, nem sempre as pessoas, às vezes alguém tem menos motivação para assistir, então fazendo isso, força um pouco o aluno aí a assistir a aula. É um meio aí
a gente conseguir acompanhar, certo? Senão, não chega no final, a gente não consegue. A ideia aqui é dar todo o conteúdo e vocês aprenderem, né? Senão chega no final, a gente não consegue fechar o conteúdo aí, tá bom? Ok? Então, vamos lá, né? Deixa eu fazer aqui a. Deixa eu plotar minha tela. Peraí, deixa eu salvar um PDF, porque quando eu coloco. Não, pode ser. Pode ser slide mesmo. Pronto. Deixa eu apresentar minha tela. Pronto, vocês estão vendo o slide aí? Sim, tá aparecendo aqui. Está aparecendo, né? Então, nossa aula, quinta aula hoje, né? Data 8/7. O assunto aqui, na verdade, não é introdução, não, né? Aí, vamos para ligar a última aula, o assunto anterior com essa aula. Então, o que nós vimos? Nós vimos aí elos, juntas e articulações e cadeias cinemáticas. O que é um elo? Só recordando aqui, daquela aula de elo lá, o que é um elo? Um elo é uma parte que liga dois nós. Aqui a gente tem um elo na figura, um elo binário. Os nós são essas partes aqui que ligam um elo ao outro, certo? Esses furos. Esses furos aqui com seus pinos, né? Isso com pino que vai entrar aqui, que liga um elo ao outro, é chamado de nó. Então, os mecanismos são feitos assim, eles são feitos de elos e de nós, certo? E de juntas, que são essas ligações. Então, o elo... Permitir aqui a entrada. Então, o elo que tem dois nós é o elo binário. Aqui tem um elo terciário que tem três nós, um elo quaternário com quatro nós. Não precisa ser necessariamente essa forma aqui, né? Pode ser uma forma qualquer, mas desde que tenha esse número de nós, é chamado assim, né? Binário, terciário, quaternário, pelo número de nós que tem, e assim por diante, né? Aí, então, a gente falou aqui das juntas na aula passada, os tipos de junta que tem. Nós falamos de grau de liberdade, né? Isso também, grau de liberdade. O que é grau de liberdade mesmo? Vocês lembram? O que seria um grau de liberdade? Quem quer arriscar aí e falar? Seria o número de variáveis independentes para definir o movimento? Isso, exatamente. O número de variáveis independentes, variáveis de espaciais, né? Isso, variáveis de posição, para definir o movimento. Naquele mecanismo biela-manivela lá que eu passei para vocês, quantos graus de liberdade tem? Alguém sabe? Quantos graus de liberdade? Se não estou enganado, é 1 grau. Acho que era em função de... 1 grau de liberdade, exatamente. 1 grau de liberdade, porque com aquele ângulo lá, que é o ângulo da manivela, certo? O ângulo da manivela, ele tem... Deixa eu chegar no... Deixa eu colocar aqui no biela manivela, só para vocês... Bem. Então, no biela manivela, a gente tem 1 grau de liberdade só. 199. O mecanismo biela manivela é esse aqui, certo? Ele tem 1 grau de liberdade, porque
Em função do ângulo θ2, pode ser outro ângulo também, tá? Não precisa ser só o ângulo θ2 aqui. O importante é que a gente saber que tem uma variável independente só nesse mecanismo, e por isso ele é uma variável espacial só independente, por isso ele é um mecanismo de 1 grau de liberdade. Com esse ângulo θ2 aqui, que é o ângulo da manivela, você define a posição de todo o mecanismo, certo? Com a posição de θ2 e aquele equacionamento que eu passei lá nas aulas anteriores, você vai saber a posição de qualquer ponto da biela. A biela é essa parte aqui, B, ou R3, né? A manivela, gente, no mecanismo, a manivela é aquele elo que tem uma volta completa. Ele gira um movimento puramente o movimento da manivela, ele é puramente de rotação. A gente viu na aula passada também que tem os 3 tipos de movimento aí, né? Tem um movimento de rotação pura, não, na verdade tem 4 tipos. Tem movimento de rotação pura, translação pura, tem movimento de rotação mais translação e o movimento complexo. O movimento, nesse caso aqui, a biela tem um movimento de rotação pura, porque ele gira, apenas gira, né? Que é a barra, o elo R2, o A aqui, certo? A biela, ele tem um movimento complexo, porque o movimento dele é de translação e rotação, mas porém esses movimentos não são independentes, né? Estão ligados, esse movimento de rotação e translação, então é chamado de movimento complexo. O ponto A da biela, ele tem um movimento de rotação pura. O ponto B da biela tem um movimento de translação pura. E os outros pontos da biela têm um movimento tanto de translação quanto de rotação. Ok? Então, é um grau de liberdade só, apenas esse mecanismo aí, biela-manivela. Então, aqui tem os tipos de junta, vários tipos aqui eu passei na aula passada também, só recordando, certo? Aqui, por exemplo, tem uma junta de revolução. Nessa junta de revolução aqui tem 1 grau de liberdade só, que é o θ. Essa junta, esse é um cilindro girando em torno de uma base, certo? E esses 2 batentes aqui, ó, que eu tô... Vocês conseguem ver o cursor aí, gente? O cursor do mouse? Dá para ver, professor? Parece, né? Esses 2 batentes que estão aqui, eles limitam o movimento de translação, eles impedem o movimento de translação, tá vendo? Então, eu só consigo ter um movimento de rotação aqui. Então, só 1 grau de liberdade, que é Δθ. Aí, a junta prismática é 1 grau de liberdade também, que é o ΔX somente. Ela tem um batente aqui que não aparece, mas uma tá encaixada dentro da outra, entendeu? De tal forma que só o movimento é em X. O parafuso tem 1 grau de liberdade, ele tem Δθ. Ele tem quando ele gira, ele também translada, não é isso? Mas a translação dele, o parafuso aqui, gente, ele tem um movimento de rotação e de translação, um movimento combinado aqui, certo? Porém, ele só tem 1 grau de liberdade. Por quê? Porque quando ele gira, o movimento de translação dele é dependente da rotação, certo? Não é independente. Quando você gira, automaticamente ele translada. Então, ele é 1 grau de liberdade apenas. Essa junta cilíndrica aqui são 2 graus de liberdade. Ó. Ela tem um movimento em θ e um movimento em X, tá vendo? Ela pode tanto girar, é um cilindro, né? Ela pode girar, mas ela pode se mover em X. Essa junta esférica tem 3 graus de liberdade. Aqui está mostrando os movimentos, né? Ela pode girar, o ΔΦ, Δθ e Δψ. Ela gira em torno dos 3 eixos. Ela gira em torno de, imagina aqui que seja o ângulo X seja na horizontal da tela, o ângulo Y seja na vertical da tela, e desculpa, o eixo, né? Eu falei ângulo, é o eixo. Eixo X é na horizontal da tela, eixo Y na vertical da tela, e o eixo Z
teria saindo da tela, perpendicular à tela, né? Ela pode girar em torno de X, pode girar em torno de Y e pode girar em torno de Z. Ok? 3 graus de liberdade. Essa junta plana, a junta plana tem 3 graus de liberdade, considerando que o movimento seja plano, ok? Não seja espacial aqui. Então, ela pode se deslocar em Y, se deslocar em X e pode girar em ΔΦ aqui, ok? Considerando que ela não vai sair desse plano, ela não vai se deslocar aqui na direção vertical. E aqui tem outras, né? Junta de rotação, essa junta aqui é Δθ, aqui tá vendo, tem 2 elos, ó, o elo à direita, o elo à esquerda, e a junta que está aqui unindo os dois. Então, a junta é essa parte aqui, que une os 2 elos, certo? É um pino. Aqui uma junta de translação, só tem 1 grau de liberdade, que é ΔX, ela está se movendo num trilho, não é isso? Então, ela só tem 1 grau de liberdade. O elo contra o plano aqui de força, ele tem 2 graus de liberdade, ele pode se movimentar em X e pode também girar em θ, Δθ. Considerando que ele não se movimenta em Y aqui, né? Só X. Esse pino de ranhura, ele movimenta ΔX e pode girar aqui Δθ. Ok? Esse aqui, junta pinada de primeira ordem. 1 grau de liberdade, 2 elos ligados. 2 elos ligados, L1 e L2. Δθ2 aqui. Aqui junta pinada de segunda ordem. Tem 2 graus de liberdade, 3 elos. Aqui você tem o Δθ2 que gira. O telefone está tocando, mas eu não vou. Deixa eu fazer ele parar de tocar aqui. Não posso atender agora. O Δθ3, Δθ2, e esse aqui está sendo de referência. E esse aqui, ó, pode rolar, deslizar, ou rolar e deslizar, dependendo da fricção. Esse aqui se ele não deslizar, então é 1 grau de liberdade, que é o Δθ apenas, só gira, certo? Se ele deslizar, ele teria 2 graus de liberdade, que é um de girar e um de deslizamento. A equação de Weber. Essa equação aqui, ela tem M igual a 3L menos 2J menos 3G. Onde M aqui é chamado de mobilidade. Isso aqui é o seguinte, olha só. Na primeira aula aí, eu tinha falado lá a gente tentar identificar o número de graus de liberdade e os mecanismos, não é isso? Inclusive, eu mostrei uma foto de uma retroescavadeira, não é isso? Aí a gente identificou ali os graus de liberdade da pá da retroescavadeira, onde você tinha o número de alavancas lá que o operador mexe é igual ao número de graus de liberdade da pá, não é isso? Porque os movimentos que ele pode fazer poderia girar a pá, girar a parte da lança, girar a lança como um todo. Então é o seguinte, para você descobrir o número de grau de liberdade de um mecanismo, você pode ir analisando, certo? Você fazendo uma análise visual do mecanismo, ou existem equações para isso. Quando o mecanismo é muito complexo, é difícil você analisar isso visualmente, como nós fizemos lá na retroescavadeira, certo? Ou no mecanismo biela-manivela, né? Aí existem equações para isso que facilitam você identificar o número de graus de liberdade. Uma da equação é essa aqui, a equação de Goebel. M igual a 3L menos 2J menos 3G. Onde M aqui é a mobilidade ou número de graus de liberdade. O L é o número de elos, o J é o número de juntas, e o G é o número de elos fixos.
onde esses elo fixo aqui é o seguinte, se você tiver vários elos fixos no mecanismo, você conta como um só, ok? Como um elo só, porque é como se o elo fixo ele tivesse ligado um no outro. Por exemplo, aqui no mecanismo biela-manivela, eu tenho, ó, esse elo aqui que é fixo, onde está o ponto O2, certo? Cuja manivela ela gira em torno do ponto O2. Tem esse elo fixo aqui, onde o cursor ele se movimenta ao longo desse elo. Só que esse elo aqui, onde apoia o cursor, e esse elo aqui, que contém a junta, onde que a manivela gira em torno dela, conta como um elo só. Por quê? Porque você pode imaginar, quando você tem vários elos fixos, você pode imaginar, mesmo que isso não seja real, mas você pode imaginar que tem algo ligando esses dois vértices aqui, ó. Que no fundo vai ter, né? Talvez não está na figura, mas se esse elo aqui está fixo e o elo aqui que apoia o cursor está fixo, você pode ter uma parede ligando. Esse aqui pode estar fixado na parede e esse aqui fixado na parede. É chamado também, pode ser, a literatura chama de elo terra, chama isso aqui, entendeu? Porque é como se fosse fazendo uma analogia com a elétrica, né? Como se estivesse ligado em terra, ok? Estivesse ligado em terra. Então, os elos fixos, eles contam como um único elo. Então, nesse caso, como os elos fixos só constam como um elo ao todo, então é como se fosse um elo maior, né? Mas só um elo. Então, o que acontece? Então, o G vai ser sempre 1, que é o número de elos fixos, né? Isso vai ser sempre 1. Então, com isso... então, é isso aí. Então, isso aqui seria 1. Então, ficaria M igual a 3L menos 2J menos 3 aqui, ok? Nesse caso, gente, o J, ele é igual a meio para meia junta, igual a 1 para uma junta completa, ok? O que é isso, a junta completa e a meia junta, né? A gente viu aqui nessa figura aqui, a gente tem o elo binário, o elo terciário, o elo quaternário, uma meia junta fixa, aqui, uma junta rotativa móvel, uma junta rotativa fixa e uma junta translativa móvel. Aqui uma junta só de translação, certo? Que é um cilindro pistão, é chamada de junta translativa móvel. Uma junta rotativa fixa é uma junta que a manivela gira em torno dela, e a junta translativa fixa é a junta que ele está preso aqui dentro, certo? Aqui ele se movimenta, aqui ele está preso. E a meia junta seria algo como essa aqui, ó, que tem um contato que ela pode girar uma em torno da outra, uma meia junta móvel. E aqui, no caso, tem na direita um mecanismo exemplificando, né, na verdade, todas essas peças aqui. Tá vendo? Uma junta translativa móvel, junta translativa fixa, todos os movimentos aí. Professor, Ah, qual que é a diferença da junta translativa fixa para meia junta fixa? Uma pode rodar? essa aqui pode rodar, tá vendo? Não, a meia junta, a de cima, ó, a fixa. A de cima para junta translativa fixa. Qual que você tá falando? A junta translativa fixa e a meia junta fixa. Ah, tá. Essa Essa aqui, né? aí e a outra de cima ali, da direita em cima. Não, essa aí ela não movimenta, não, é cravada mesmo. Ah, É só o nome. tá. É só o Tá, nome mesmo, entendi. tá Beleza. bom? Então, peraí, esse aqui eu pulei, né? Tá. Aí vem a equação
de Kutzbach, que é parecida com aquela lá. A única coisa que ela muda aqui é o seguinte, ó, já que o G é sempre 1, então aqui eu posso escrever 3, colocar o 3 em evidência, certo? E colocar L-1 aqui. Então a equação de Kutzbach, ela é, na verdade, essa equação aqui ajustada, apenas com ajuste, ó. De tal forma o seguinte, nesse caso aqui, o J1 é número de juntas com 1 grau de liberdade, que é uma junta completa, e o J2 é número de juntas com 2 graus de liberdade. Depois a gente vai fazer uns exercícios aí para poder a gente fixar bem isso aqui. Que eu mostrei, né, coisa. Tem uma figura aqui que eu queria mostrar agora, que é na página 99. Aqui tem vários mecanismos. Vocês estão vendo aí a figura, porque eu não sei como é que eu apresentei tela. O que está aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo 3 figuras, professor, 3 mecanismos. Então tá certo, tá certo. Porque eu fiquei com medo de aparecer um único arquivo, na hora que eu mude de arquivo não aparecer. Aqui tem vários exemplos de vários mecanismos. Por exemplo, esse aqui é o mecanismo de 4 barras. Mecanismo de 4 barras, aí tem aqui a barra 1 seria a barra fixa. São 4 elos, né? Mecanismo de 4 barras ou 4 elos, também chamado. O fixo aqui conta um só. Então, aqui o ponto O2, a parte aqui que está fixando o ponto O2, está fixando o ponto O4, conta como um só, porque você pode imaginar uma parede, entendeu? Que esse aqui está ligado na parede, esse aqui também está ligado na parede. Não, eles não têm movimento, são fixos, né? Aí tem o elo número 2, o elo número 3 e o elo número 4. Aí depois a gente vai aprender a fazer uns exercícios assim, calculando os números de grau de liberdade. Aí esse exemplo aqui nesse exemplo tem as dimensões, né, o tamanho do elo aqui. Esse aqui é um mecanismo de 4 barras também, onde eu tenho essa aqui, ela gira. A gente pode imaginar como se fosse uma manivela. Aqui está como um disco, mas aqui no problema tanto faz, né? Se eu tiver um disco aqui girando ou se eu tivesse uma barra ligando aqui. No caso do elo 2 aqui está como um disco, mas poderia ser uma barra ligando desde que ele faça o movimento completo aqui em torno do ponto O2. Tem o elo 3, o elo 4 e o elo 1 aqui é o elo fixo, ok? Que é que conta tanto como o elo que suporta o ponto O2 quanto o elo que suporta o ponto O4. O elo 4, ele pode, veja que ele se estende para cá um pouquinho, mas como ele é uma estrutura fixa, certo? Então é um elo só. O elo, ele poderia aumentar para cá, que ainda seria apenas um elo. Por quê? Porque é um ponto, é um corpo rígido, certo? O 4 aqui inteiro seria um corpo rígido. Aqui está um compressor radial, um mecanismo de um compressor radial, onde eu tenho os elos. O elo 1 é o fixo, né? O elo 1 aqui no caso é a carcaça do compressor. Ok? A carcaça do compressor aqui é o elo 1. Aí eu tenho os elos 2, 3, 4, 5 e 6, onde são cada um desses elos aqui, o elo 3. O elo 2 é a manivela. Tá vendo? Porque o elo 2 ele faz um movimento de rotação pura. É chamado de manivela. Os elos 3, 4 e 5 são bielas, porque eles têm movimento combinado de translação e rotação. E os elos 6, 7 e 8 são chamados de cursor ou pistão.
esses elos aí, 6, 7 e 8, eles têm movimento apenas de translação, certo? Então tem o elo 2 tem movimento de rotação pura, elos 3, 4, 5, rotação e translação combinada, é um movimento complexo, e o elo 6, 7 e 8, movimento de translação pura. Quantos graus de liberdade tem esse compressor radial? Depende do elemento, não, professor? De cada um deles, não? Esse aí? Não. Esse aí tem 1 grau de liberdade só também. Por quê? Porque com o ângulo da manivela, que é o ângulo do elo 2, eu consigo determinar todos os movimentos aí. A posição de todas as peças do mecanismo, tanto dos 3 pistões, né, ou dos 3 cursores. Chama pistão ou cursor porque, por exemplo, se for em motor de combustão, em compressores, costuma se chamar pistão. Mas existem, às vezes, elementos pneumáticos, às vezes, que não está claramente... ele não, quando é um disco que está inserido dentro de um cilindro, a gente chama de pistão, né? Agora, quando ele não tem esse formato, às vezes pode ser um retângulo correndo em torno de um trilho, por exemplo, entendeu? A gente chama de cursor. Mas aí, nesse caso aí do compressor radial, um ângulo de manivela, você consegue determinar a posição de todos os elementos. Certo? Se você tiver o ângulo de manivela, você consegue determinar a posição de qualquer um dos pistões aí, de qualquer uma das bielas. Aqui também os outros elementos também são 1 grau de liberdade, porque com da letra da figura A, figura B e figura C, porque com o movimento que você tem aqui do 2, do elo 2, você consegue determinar os outros. Depois a gente vai fazer exercício disso aí. No D também, você gira aqui esse disco, igual aqui está mostrando um ângulo de 57 graus, né? Com esse ângulo de 57 graus, você determina a posição dos outros elementos. Aqui tem outros mecanismos mais, né, diversos tipos de mecanismos, só para a gente poder mais agora conhecer, né, a variedade de mecanismos que existem. Olha só, o que eu estou fazendo? Eu tô nessas aulas iniciais agora, né, a gente está vendo aí alguns conceitos, os tipos de mecanismo que existe, apresentando para vocês esse tipo de mecanismo, mas a ideia é equacionar esses mecanismos. Eu já comecei equacionando porque também ficar só falando sobre os mecanismos, aí com isso eu já estou fazendo uma coisa em paralelo, já comecei a equacionar que é o mecanismo biela-manivela, para vocês começaram a ter noção aí de como é que é a cinemática disso, e depois a gente vai entrar na dinâmica também do mecanismo, né, nas forças envolvidas ali no mecanismo. Por enquanto, a ideia, então, é conhecer aí as variedades de tipo de mecanismo. Aqui tem um transportador barra oscilante, tá vendo? Essas peças aqui, o 2 e o 4, são manivelas, certo? Eles giram, aqui, ó, o ômega 2 aqui, por exemplo, está indicando que essa peça gira. Quando ela gira, esse aqui parece esse aqui é tipo um acionamento das locomotivas antigas. Tem umas locomotivas antigas, não sei se você já viram em filmes, quando você tinha locomotivas a vapor, que tinham peças assim. Quando essa peça aqui, quando o elo 2 gira, ele faz com que o elo 4 gire também. Ok? Ele vai girando, vai fazendo com que o elo 4 gire também. E aí, o elo 3 aqui, ele tem um movimento complexo, certo? Porque ele vai girando, o ponto A e o ponto B gira. Ao mesmo tempo, ele translada. Ele está ligado aqui com essa caixa. Então, o que ele faz? Ele oscila, né? Ele movimenta. O elo 3 ele vai movimentar em torno de X. Ele vai ter um movimento de translação X, um movimento de translação em Y. E com isso essa caixa aqui ela vai se movimentar para a direita
e para a esquerda. Se ela, imagina que ela está ligada aqui, né? Que ela tá com ela não está só apoiada, ela está ligada, aí ela movimenta para a direita e para a esquerda, ok? Se ela estiver simplesmente apoiada, ele movimenta para a direita. Isso aqui, por exemplo, é transportador barra oscilante, né? Na verdade, o que a gente pode imaginar esse mecanismo aí? Que ele transporta a caixa da seguinte forma: ele movimenta aqui, ele transporta essa caixa, enquanto ele volta para cá, uma outra caixa, imagina o seguinte, ó, ele empurra a caixa para a direita. Ao mesmo tempo que ele empurra, ele está descendo. Enquanto ele está descendo, tem um outro mecanismo que deposita uma caixa aqui, entendeu? Nessa posição. Aí ele sobe de novo, ele empurra. Então ele fica com esse movimento, ó. Ele empurra essa caixa. Enquanto ele desce, a caixa não tá ligada, está simplesmente apoiada. Aí, enquanto ele desce, enquanto o elo 3 desce, essa parte vertical do elo 3, né? O elo 3 como um todo, mas imagina a parte vertical aqui do elo 3 descendo, aí uma outra caixa depositada aqui, e quando ele sobe novamente, ele empurra outra caixa. Então, ele vai fazendo esse movimento empurrando. Isso é muito comum em linhas de produção. Linhas de produção, você tem esses tipos de mecanismo envolvido aí, né? Onde você tem caixas para ser transportada, garrafas, né, que são transportadas em esteiras. Então, você tem... a variedade de mecanismos, gente, ela é muito grande, tá? Então, a gente vai fazer um estudo aqui de mecanismo cinemático, de mecanismo, mas a gente não consegue... assim, a totalidade do tipo de mecanismo que tem é quase que infinito, tá? Você vai ver linhas de produção, você tem mecanismos específicos, né? Às vezes tem um mecanismo específico para uma determinada linha de produção, e aquilo aí. O engenheiro mecânico, ele é importante saber o que? Analisar esses mecanismos, né? Vai fazer manutenção desses mecanismos. O que é mais comum aí na engenharia, a maior parte dos engenheiros, eles vão para a área de manutenção. Talvez não a maior parte, mas uma grande parte eu atuo na área de manutenção. Mas você pode, na área de manutenção, mesmo que você não projete o mecanismo, você pode especificar o mecanismo, né? Dizer para o projetista como que você quer o mecanismo, uma questão de melhoria, pode fazer uma melhoria, por exemplo, no mecanismo também. Tem a questão de desgaste do mecanismo, por exemplo, quando você desgasta o mecanismo, você pode, dependendo do tipo de mecanismo, o desgaste dele pode levar a uma imprecisão na posição, entendeu? No tipo de movimento que ele vai fazer, você pode perder precisão. Até falei na aula passada, primeira aula, quer dizer, que não, foi na aula de manutenção que eu falei, parece que agora eu falo para essa aula também de mecanismo, o seguinte, se você tiver, de repente, nesse caso aqui de transportador, não, você não vai, quando você tiver o desgaste, você continua tendo movimento, mas dependendo do mecanismo, o desgaste, ele te leva a um erro de posição na linha de produção, certo? Então, mesmo o engenheiro de manutenção, é interessante, o engenheiro que vai atuar na área de manutenção, o engenheiro mecânico, é interessante também ele conhecer mecanismos e saber, pelo menos, aí ter uma análise básica de mecanismo, mesmo que você não vá projetar um mecanismo. Aqui um mecanismo de hastes, esse mecanismo aqui, o elemento 8, ele gira, tá vendo? O elemento 6 e 7, ele vai subir e descer aqui. Esse é um mecanismo bem complexo, certo? Esse aqui é complexo. E aqui o F, o biela manivela deslocado. O biela manivela é aquele que a gente já começou a analisar lá, fazer a cinemática dele, certo? O biela manivela, ele pode ser deslocado ou não deslocado. O que é isso? O não deslocado é quando o eixo O2 está na mesma linha, o ponto O2, na verdade, quando o ponto O2, se ele estiver alinhado aqui em Y, né, estiver alinhado com o eixo Y,
O eixo Y indicado aqui, se ele passar por O2 e passar também pelo ponto B, aí ele é considerado um mecanismo de manivela não deslocado, que é o que acontece no motor de combustão, por exemplo. Entendeu? No motor de combustão, o mecanismo biela manivela que tem nele é não deslocado, ok? E esse mecanismo aqui é deslocado quando no caso aqui, ó, vocês verem aqui esse aqui mesmo. Vocês entenderam aqui, né? O deslocado, ele tem essa distância aqui em X, entre existe uma distância X entre o ponto O2 e o ponto B. E o não deslocado, a coordenada X do ponto B e a coordenada X do O2, elas coincidem, tá bom? Então, esse que é o deslocado e não deslocado. E tem vários tipos de mecanismos. O mecanismo de freio de tambor, que é esse aqui. O mecanismo simétrico, tá vendo? Bem complexo também. Existem aí, né, os mais variados tipos de mecanismos. Bom, pessoal, o exercício que eu passei para vocês lá, vou mostrar para vocês hoje, então, é isso aqui. É isso aí da aula, né? É isso aqui, tá certo. O exercício que eu passei para vocês, para semana que vem, vocês dão uma olhada lá, se tiver dúvida, vocês me falem aí pelo WhatsApp. A gente tem que definir aí o seguinte, temos que definir o horário de atendimento, ok? É uma coisa que eu tenho que definir para vocês. Esse horário de atendimento, o IFES fala que tem que ser no contraturno, certo? As aulas de mecanismo são de manhã, né? Isso, então o horário de atendimento dela vai ser de tarde. Eu vou ver esse horário aí, mas com essa questão da pandemia de aula não presencial, eu já passei para vocês aí meu telefone, o número do meu WhatsApp, né? A gente pode comunicar pelo WhatsApp. Inclusive, tem professor que diz que não está marcando horário de atendimento, está atendendo só pelo WhatsApp, mas eu vou marcar um horário de atendimento. Eu vou colocar lá no plano de ensino, no plano quinzenal, que agora virou atividade, né? E vou disponibilizar o WhatsApp também. Quem tiver dúvidas, vocês podem estar mandando pelo WhatsApp, aí, porque nessa parte de pandemia, realmente fica aula não presencial, realmente fica com uma dificuldade de comunicação, então eu vou disponibilizar o WhatsApp para vocês, para a gente poder estar comunicando, tá bom? Professor, já que vai ser uma aula na semana gravada, podia colocar outra aula como atendimento, se todo mundo concordar aí. Uma gravada e uma com atendimento? No horário da aula que você não vai dar ao vivo, poderia colocar o atendimento, no caso, se não for atrapalhar ninguém aí. Pode ser então. Uma aula ao vivo e a outra que não é coisa, eu deixo gravado e faço atendimento, né? Então pode ser assim, pode ser assim, e além disso, eu ainda deixo ainda o WhatsApp, inclusive, gente, eu deixo o WhatsApp disponível, tá? Inclusive ontem a gente teve uma reunião aí com um diretor de ensino, né, com o setor pedagógico. Eles falaram que pode ser o atendimento, agora nessa fase agora de não presencial, pode ser o WhatsApp aceito como sendo uma ferramenta aí oficial, tá bom? Então, mesmo, tem professor lá que nem marcou horário, então a gente pode fazer isso, então, a gente marca o horário da aula não presencial como atendimento e disponibiliza ainda o WhatsApp, tá bom? Ok? Ok. E aqui, voltando lá na retroescavadeira, esses mecanismos que a gente viu ali, muitos deles são complexos, mas tem um grau de liberdade só.
é bom que essa ideia de grau de liberdade ela seja bem firmada na cabeça de vocês, entendeu? A gente vai fazer análise cinemática aí dos mecanismos. Análise cinemática, não sei se vocês já, quem já viu a aula lá, mas ela não é tão simples a análise cinemática do mecanismo. Você vê que o mecanismo de biela-manivela é um mecanismo relativamente simples, pelo que eu acabei de mostrar para vocês, aquelas figuras ali. Vocês veem que o mecanismo de biela-manivela é um dos mais simples que tem, concordam? Certo? Gente? Sim, concordo. Então, é um dos mais simples, certo? E mesmo assim, o equacionamento dele ficou bem grande. Vocês viram lá, por exemplo, para poder determinar, quando quem não viu a aula, quem for ver a aula gravada, para determinar a posição dele é tranquilo, para determinar a posição. Para determinar a velocidade é a derivada da posição com tempo, certo? Então, se eu tenho a função que define a posição de qualquer ponto do mecanismo, para determinar a velocidade, eu derivo a posição. E para determinar a aceleração de cada ponto, eu derivo a velocidade com relação ao tempo, certo? O importante é você saber a aceleração de cada ponto, gente, do mecanismo, para se determinar a força envolvida. Quando a gente começar a analisar a dinâmica de mecanismo, o que acontece? A dinâmica, você tem, pela segunda lei de Newton lá, né, força igual massa vezes aceleração. Então, o que acontece? A aceleração, ela acaba produzindo uma força. Você pega a aceleração, multiplica pela massa, você tem uma força dinâmica ali, que é resultado disso. Então, naquele mecanismo lá da biela-manivela que eu resolvi lá para vocês, e passei um exercício também para vocês resolverem, uma rotação pequena ali, que eu coloquei 300 RPM, ela deu acelerações bem altas, aceleração de 200 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, isso aí acaba resultando em forças significativas, ok? E o mecanismo de biela-manivela, aliás, o mecanismo de forma geral, a análise cinemática dele são complexos. O mecanismo biela-manivela, que é o mais simples, já para chegar na aceleração dele, vocês viram. Inclusive o seguinte, tem mecanismo que a gente vai analisar aqui, que para chegar na aceleração, que é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, a complicação vai ser tão grande que a gente vai fazer uma derivada numérica, tá bom? Quem viu derivada numérica aí, você deve ter visto aí lá em cálculo numérico, mas quem não se lembrar, não tem problema, eu vou revisar isso aqui, fazer derivada numérica, porque às vezes a derivada algébrica, ela tem uma complicação tão grande que não vale a pena, né, a gente fazer isso na mão, dependendo do tipo de mecanismo. Mas a retroescavadeira, só voltando a falar nela aqui, então ela tem a pá se movimenta, que ela gira em torno desse pino, é 1 grau de liberdade, a pá girando aqui em torno desse pino. Essa meia lança aqui, a lança é essa peça completa, né? Essa aqui é uma lança, a gente chama de lança articulada. Essa lança articulada aqui, ela tem essa articulação, então essa meia lança, ela gira em torno desse pino, então tem mais 1 grau de liberdade. Essa outra meia lança aqui, ela gira aqui também, ela sobe e desce em torno dessa posição aqui, então mais 1 grau de liberdade. Então, só aí já deu 3, né? 1 grau de liberdade em torno desse pino, 1 grau de liberdade em torno desse pino, 1 em torno desse pino aqui. Além disso, ela faz um movimento para a direita e para a esquerda. Aí mais 1 grau de liberdade. Então, se a retroescavadeira estiver parada, imaginando aqui a retroescavadeira parada, né? Sem estar se deslocando, com isso a pá aqui vai ter 3 graus de liberdade. 3 não, 4, né? 1, 2, 3, e esse que movimenta para a direita e para a esquerda. Então, é isso aí, né? A quantidade de grau de liberdade da pá carregadeira. Deixa eu te
Tem mais uma figura para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o mecanismo de abertura e fechamento de válvulas do motor de combustão. Certo? Você tem aqui fica embaixo do cilindro. Aqui são duas válvulas, né? A válvula de admissão, a válvula de escape. Aqui entrada de ar e combustível, entra por aqui pela admissão. Aí tem o processo lá todo, o processo no motor de combustão você tem o processo de compressão, não, o processo de admissão é motor 4 tempos, né? Admissão, compressão, explosão e escape. Aí os gases queimados, eles vão sair por aqui. E aqui, mas para a gente aqui, o mais interessante é o funcionamento desse mecanismo aqui, que a gente vai ver depois com o tempo. Mais para frente, mais adiante, a gente vai entrar em detalhes nesse mecanismo aqui. Aqui tem a CAMES. A CAME, ela é uma peça seguinte, é uma peça de forma oval, certo? Em que ela tem, quando ela gira, ela promove o movimento dessa válvula aqui. Ela faz a abertura a CAME, ela empurra quando ela se movimenta aqui. Ela tem a parte oval dela, ela empurra essa peça aqui, o balancinho, certo? Ó, imagina o seguinte, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, tá vendo a CAME? É isso aqui, ó. Essa peça que está aqui, com essa parte oval aqui, tá vendo? Ela tem uma continuação, eu estou passando um cursor aqui. Quando ela gira, o que acontece? Ó, ela está girando. Quando essa parte pontiaguda aqui, né? Mais pontuda, ela passa por aqui, ela faz essa peça se deslocar, ok? Ela causa um deslocamento, que ela empurra essa parte para cima, ela empurra o balancinho para cima. Ao empurrar o balancinho para cima, o balancinho está articulado nesse ponto. O que ele vai fazer? Essa parte aqui, que eu estou com o cursor, ela vai subir, devido a câmera passar aqui e empurrar para cima essa peça, ela vai subir. Como ela está articulada aqui, ela está articulada nesse ponto, onde eu estou mostrando o mouse, quando essa parte que sobe, empurrada pela câmera, essa parte aqui vai descer. Então, ela empurra essa válvula para baixo e essa válvula faz uma abertura dessa válvula, certo? Quando a CAME, ela acabou de passar por aqui e entra na parte circular dessa peça aqui, esse balancinho, ele desce, essa parte aqui tende a subir, só que ela não subiria automaticamente, então tem essa válvula aqui, para quê? Essa válvula, ela faz o retorno essa mola. Essa mola faz o retorno da válvula. Então, a abertura da válvula é provocada pela CAME. Quando a CAME passa por aqui, ela empurra o balancinho, essa parte do balancinho para cima, essa parte do balancinho vem para baixo, a mola é comprimida e a válvula abre, ok? Quando a CAME, a parte pontiaguda da CAME, terminou de passar por aqui e o balancinho entra em contato com a parte circular, igual está na figura aqui, a mola faz o retorno da válvula e faz o fechamento da válvula. Só que isso aí é muito rápido, gente. Isso aí é um motor girando aí a 3.000 RPM, 3.000... Imagina um motor girando aí a 3.000 RPM, quer dizer, 3.000 revoluções por minuto. Se você dividir isso por 60 segundos, você vai ter o quê? 3.000 dividido por 60, você tem 50 rotações por segundo, certo? O motor que gira 300 RPM, 300 revoluções por minuto, você vai ter 50 revoluções por segundo. Então, em um segundo, o motor gira 50 vezes. Então, isso aqui vai fazer esse movimento vai ser feito 50 vezes por segundo. É uma coisa muito rápida. Por isso que essa válvula aqui do motor da abertura, essa válvula, essa mola que provoca o fechamento da válvula, ela tem uma constante elástica bem grande, tá? Ela é bem resistente ao movimento. Por quê? Porque ela tem que
A câmera acabou de passar por parte pontiaguda, essa válvula ela tem que fazer o retorno aqui, uma fração bem pequena de um segundo, certo? Para retornar rápido, para não deixar nada escapar aqui, ok? Então hoje ficamos por aqui. Coloca a presença lá no chat. Peço que vocês dão um oi lá, ou um olá, qualquer coisa lá, para poder a gente, o controle da presença. Apesar de que falando conforme a reunião de ontem, apesar no acadêmico, a gente não pode botar falta, tá? Enquanto estiver na aula não presencial. Mas, porém, o diretor de ensino, Augusto, ele falou para a gente poder fazer a chamada, para a gente ter um controle de quem está participando da aula. Isso aí, o pedagógico, ele quer ter esse controle, entendeu? Mesmo não podendo colocar falta no acadêmico, o pedagógico, ele quer ter esse controle do aluno, o setor pedagógico, do aluno que está participando ou não da aula. Por quê? Para o pedagógico acompanhar isso, certo? Se tiver algum aluno com problema, alguma coisa, ele vai olhar lá, o aluno está participando, não está participando. Então, é importante aí vocês participarem da aula, botar a presença aí, para a gente poder ter esse controle, ok? Dúvidas aí, perguntas? O que eu vou fazer? A aula nossa o tempo todo é de 2 horas, mas eu vou fazer essa aula mais curta, a gente complementa isso. Eu já passei uma atividade de exercício ontem, eu complemento isso aí com exercício, tá bom? Tirando dúvidas também pelo atendimento e WhatsApp. Pode deixar que o conteúdo eu vou organizando para o conteúdo ser dado direitinho, tá? Dúvidas aí, perguntas, comentários? Professor, eu cheguei atrasada, não sei se o senhor falou. Eu estava passando o olho aqui no exercício que você passou para entregar. A velocidade angular, ômega 2, não tem lá, você vai ser a mesma do exercício em sala de aula? Esqueci de colocar, né? A mesma da sala de aula, acho que foi 300 RPM. 300 RPM, isso aí, a mesma lá da aula, eu esqueci de colocar, tá bom? Obrigado, Bianca. Nada, beleza, obrigado você. Tá bom, mesmo lá, tá bom? Eu vou até fazer de novo e corrigir lá no AVA, lá, sei que você comentou, bem lembrado, eu vou anotar aqui para corrigir, tá bom? Ok. E aí, mais dúvidas e comentários aí? Professor, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Quais são os capítulos que vão ser abordados até a primeira prova? Até a primeira prova? Você está usando o livro do Norton, né? É do Norton. Eu vou fazer o seguinte, eu não defini isso, estou usando o livro do Norton. Vocês têm esse livro? Vocês conseguiram aí PDF dele? Sim. Bom, pelo menos eu consegui. Sim. Isso. Então, esse livro aí, eu vou definir aqui ainda, mas eu passo para vocês já os capítulos direitinho da primeira prova. Eu tinha combinado, tinha falado 2 provas antes da cidade, né? Eu vou definir a data. Vou definir já essa semana e colocar lá, vou colocar o plano de ensino, colocar a data da prova e os capítulos eu defino para vocês aí, tá bom? Não tem agora assim não, mas eu coloco para vocês isso aí. Ok? Beleza, então. Valeu. Mas mesmo assim, Guilherme, eu vou definir os capítulos. Agora, eu vou bem em cima das aulas mesmo, tá bom? Em cima das aulas do que eu colocar lá no plano de ensino, naquele que era o plano quinzenal. Agora mudou de nome lá, que é atividade, controle de atividade, alguma coisa assim. Eu vou falar quais são os capítulos, só que mesmo assim, nesses capítulos, pode ser que eu não, alguma coisa no capítulo eu não dê tudo, mas a gente não, sim, eu entendi. Você vai, acompanhar o que você está dando, né, dos capítulos, né? Tá bom, sim, isso aí. Entendi, beleza. Ok. Professor, já tem data marcada para as provas? Não, mas essa semana eu marco, Iago, eu vou definir já essa semana aí. Hoje nós já estamos na 3ª semana, né? Eu vou definir isso logo, porque na aula passada, no semestre passado, realmente eu demorei a definir isso aí, então vou definir logo agora. Essa semana eu já vou definir, tá bom? Eu passo para vocês. Ok? Ok, muito obrigado. De nada. Obrigada, professor. Beleza, então, valeu, professor. Márcia tá aí, né, Márcia? Conseguiu dar certo lá, né? Você entrar no AVA, né? Então, com
Você colocou lá e eu tô como visitante. Só que aí eu tenho que esperar a terceira etapa, que provavelmente a matrícula vai ser feita na terceira etapa. Aham. Tá bom, você consegue visualizar tudo lá que eu coloco, né? Consigo. Aham. Beleza, então. Só Beleza. o que tiver de fórum, essas coisas que eu não consigo acessar. Mas de resto eu consigo. Aham. Ok. Beleza, então. Beleza, obrigado, professor. Falou. Obrigado a vocês pela participação. Coloca, dá um oi aí um olá, qualquer coisa aí no chat para marcar presença, tá bom? Controlar a presença. Ok? Beleza, então. Valeu, professor. Bom dia. Tchau. Valeu, bom Valeu, dia, professor. tchau, tchau. Bom dia.